Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 6 da classe de adultos. Uma igreja não conivente com a mentira. Aqui no Brasil temos o dia 1º de abril, que é tido como o dia da mentira, ou seja, um dia para comemorar a mentira. E infelizmente é uma cultura que tem crescido em algumas igrejas, né? A ideia de contar uma mentirinha aqui e outra mentirinha ali que não tem nenhum problema. Sim, tem problema. A mentira, ela faz parte da natureza do diabo. Nós não temos parte com o diabo. Nosso negócio é com o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é uma lição muito importante que vai nos trazer algumas reflexões. Fique aqui comigo, eu também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula e também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Se é a sua primeira vez por aqui, fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa um like. Se você não gostar, você deixa um dislike, que é tão importante quanto o like. E se você gosta também, você compartilha com aquela pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Portanto, a mentira, claro, ela é um engano e, portanto, ela deve ser combatida. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja firmada na verdade que é Cristo. Portanto, nós devemos continuar propagando a verdade e estarmos não coniventes com a mentira. Na lição de hoje veremos a causa o grande problema da mentira, ou qual a consequência da mentira, ou uma das consequências, né? Introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Observem bem a grande questão da combinação. Ananias e Safira combinaram. Eu vou te falar aqui o nome. Ananias significa Iavé é nuvem, ou Iavé é proteção, ou ainda Iavé, melhor, nuvem de Iavé. Esse é o significado de Ananias. Já o significado de Safira, você já deve saber, né, que é pedra preciosa. E de preciosa aqui nesse caso, Safira não teve nada, né? Então veja que Ananias e Safira estavam ali juntamente com os apóstolos e quiseram enganar os apóstolos. O que eles fizeram? Vamos vender a nossa propriedade, e como a igreja inteira está no sentido, no mesmo propósito de cada um vender uma parte da propriedade, entregar aos apóstolos, vamos fazer isso também, para que nós venhamos parecer juntamente com eles, ou seja, que nós venhamos estar ao mesmo nível que eles. Vamos mostrar que nós somos iguais a ele e não inferiores. Então vamos combinar um negócio aqui. Nós vamos parecer que somos iguais a eles, mas nós não somos iguais a eles. Nós vamos mentir aos apóstolos. Então eles criaram ali um engano, né? Criaram uma mentira. Então o que eles fizeram? Venderam a propriedade por um valor e disseram que era outro valor. É muito importante deixar claro que a grande questão aqui não é o fato deles tirarem proveito da propriedade que venderam, tirar o lucro, vamos assim dizer. A grande questão aqui não é essa. A questão é que mentiram. Se eles tivessem vendido a propriedade por um valor e dissessem aos discípulos: olha, vendemos realmente por tanto, mas nós não vamos dar esse tanto, vamos dar menos do que isso, não haveria nenhum problema. Porque estavam falando com verdade, estavam sendo sinceros, não estavam mentindo, não estavam enganando a ninguém. No entanto, quando eles disseram que vendemos por tanto, sem ter vendido, então eles estavam enganando, estavam usando de mentira. E nós veremos o desfecho dessa história que aconteceu. E é bom lembrar um outro ponto que eu acho muito interessante de Ananias e Safira.
é que foi no tempo da graça. Não aconteceu na época da lei. Aconteceu na graça. Que muitas pessoas acreditam que Deus não age com uma forma enérgica no tempo da graça, porque isso só acontecia na época da lei. Deus só matava as pessoas na época da lei. Vemos aqui um caso clássico. Na época da graça, e mesmo assim, eles foram fulminados por causa da mentira. O diabo, o pai da mentira, é da natureza satânica mentir. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Vemos um grande problema, que é o fato de que as pessoas hoje são muito motivadas pela cobiça, pelo desejo de obter principalmente o lucro fácil. Quem não quer lucrar fácil, né? Imagina que você vai fazer um trabalho, você trabalha, sai 4 horas da manhã, por exemplo, vai trabalhar e volta cansado e ganha um salário muitas vezes, né, muito inferior daquilo que você merece, e agora você recebe uma oferta que você pode ganhar todo o valor do mês inteiro num único dia, numa única hora. Olha que lucro fácil, né? Um lucro fácil, fazendo um trabalho que não é bem assim um trabalho digno. Há quem diga que todo trabalho é digno, mas nós sabemos que nem todo trabalho é digno, né? Há trabalho que só misericórdia. Então vejamos observe que ele foi motivado. O que é motivação? Motivação é razão, né? Motivação é uma forma com que aquele desejo que a pessoa tem por alguma coisa. No caso de Ananias e Safira, seria a questão do lucro fácil. Então, o que Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir? Foi a mesma coisa que Judas, né? Judas também permitiu que Satanás entrasse no seu coração, e o que ele fez? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabemos que tudo estava designado a essas coisas, né? Mas vemos aqui uma grande questão de que, independente, veja, Judas andava com Cristo, né? Então, independente com quem nós andemos, se hoje formos trazer para hoje, né? Não querendo comparar um pastor com Cristo, não é esse o ponto, mas como hoje na questão humana, a maior hierarquia hoje do evangelho é o pastor na questão humana, então mesmo que eu ande com um pastor, o que acontece? Se eu não vigiar, eu vou cair. Então, independente com quem nós andemos, veja que há uma grande responsabilidade nossa. O adversário verdadeiramente vai nos dar o prato, né? Realmente ele vai nos tentar, mas a questão é, eu vou ser tentado pelo adversário, mas eu vou ceder à tentação ou eu vou resistir na fé? E aqui é a grande questão, né? Então veja que Ananias, na verdade, ele não quis resistir. Ele já estava motivado pela cobiça, é um desejo desenfreado pelo dinheiro, né? Nós sabemos lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Observe que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro em primeiro lugar. Isso aqui que é o grande mal do mundo, né? O grande mal do mundo. E é o caso aqui de Ananias, que, motivado por esta cobiça, deu lugar ao diabo. E hoje não é diferente. Não é diferente. Não, a grande verdade, infelizmente, é que muitos pastores hoje dão lugar para o diabo, mentem à igreja e recebem valores de dízimos e ofertas, por exemplo, e muitas vezes levam esse dinheiro para casa e usam até para pecados, né? Até mesmo para cometer pecados. Então veja que muitos pastores hoje estão na igreja como pastor, na verdade, só por uma questão de comodidade, só mesmo por uma questão de salário, por exemplo. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Aqui observe que o adversário, o que ele fez? Ele plantou a semente do engano. Foi a mesma coisa lá de Éden, lá no jardim do Éden. O que Satanás fez? Satanás plantou a semente. Então, aqui Ananias não foi obrigado a mentir. O adversário não obrigou ele a mentir.
Satanás, vamos dizer aqui para nós, ele bolou um plano e Ananias executou o plano. Então observe que a mentira, que é um ardil maligno, né, uma artimanha do maligno, é uma ferramenta do diabo, e com isso o diabo tem levado muitas pessoas para a perdição. Por quê? Por causa do engano, por causa da mentira. O adversário, ele tem mentido para todas as nações, continua mentindo às claras, mas infelizmente as pessoas querem continuar praticando o pecado. Então veja que Ananias, a grande culpa aqui é de Ananias. O adversário, ele tenta, mas a culpa mesmo foi de Ananias. Foi Ananias que executou. Ananias poderia ter resistido. Ananias poderia ter repreendido. Ananias poderia ter não aceito a fazer tal coisa. Ananias poderia ser forte, ser firme e não fazer. E ainda que sua esposa quisesse fazer, ele o que ele faria? Ele a repreenderia. Mas não, muito pelo contrário, eles combinaram a fazer uma grande mentira, né? Contaram uma grande mentira ao Espírito Santo, né? Muitas vezes, nesse caso aqui, para ter lucro, né? E também ter até uma certa fama, né? Porque uma vez que todas as pessoas de bem da igreja, né? As pessoas ali da igreja primitiva estavam vendendo as suas propriedades e assim estavam não uma má fama, que não até uma boa fama, vamos assim dizer, né? O que as pessoas diriam? Olha, as pessoas lá da igreja estão vendendo as suas propriedades, estão colocando os valores nos pés dos apóstolos, os apóstolos estão fazendo com que cada um reparta, né, entre si, e todos eles tenham o mesmo valor. Então Ananias e Safira, nesse caso, o que iria ser? Teria a mesma fama. Olha, Ananias e Safira também fizeram o mesmo, sem ter feito, porque a ideia era exatamente isso, ter fama e dinheiro, ter fama de santo, de que realmente estava fazendo uma coisa de bom coração, que estava realmente vendendo a sua propriedade para repartir com os demais irmãos. Mas não foi essa a verdade de Ananias e Safira, muito pelo contrário. Eles criaram, né, toda a artimanha, fizeram o que fizeram para ter lucro e fama, e a fama eles até tiveram, mas não foi uma boa fama, né? Hoje falamos de Ananias e Safira e a maioria das pessoas sabe que Ananias e Safira, de uma forma de ter fama, no caso uma má fama, são muito conhecidos. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Agora, o lucro eles não tiveram nem na questão humana e muito menos na questão espiritual, né? Que uma vez que foram pegos na mentira, no engano, no pecado, foram fulminados no pecado, então certamente perderam a sua salvação. Então ambos perderam a sua salvação, não tiveram lucro no financeiro e nem lucro na vida eterna. Não superestime o inimigo. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Aqui uma grande questão para que nós não venhamos ter algum mal entendido. Superestimar é dar a alguém ou a algo que ele não tenha. Superestimar, né? É achar que aquela pessoa é muito maior do que parece. Então é superestimar. E subestimar é diferente disso. Superestimar é menosprezar uma pessoa que não merece ser menosprezada. Então aqui há uma grande questão. Veja que nós devemos tratar o adversário, não superestimá-lo, mas também não podemos subestimá-lo. Nós devemos dar, vamos assim dizer, né? Observar o adversário como de fato ele é. O adversário, ele é um querubim. É caído, mas é um querubim. Então ele como querubim, o querubim na hierarquia dos anjos, o querubim é o anjo mais poderoso que existe. São os anjos mais poderosos. Primeiro os querubins, depois os serafins, depois os arcanjos e depois os anjos. Eu vou aqui abrir um parênteses sobre arcanjos, que há algumas pessoas que acreditam que só há um arcanjo e outras pessoas que acreditam que haja mais arcanjos. Eu acredito que haja mais do que um arcanjo. Eu particularmente acredito, mas independente da sua visão, o arcanjo está ali na terceira hierarquia, né? Acima somente dos anjos. Então, se Satanás ele é um querubim, então ele é um anjo poderoso, ainda que caído, mas ele é poderoso. É tão poderoso
a ponto de que nem mesmo o arcanjo, que é um anjo de guerra, não quis confrontá-lo em ocasião do corpo, né, pela briga do corpo de Moisés. O que o arcanjo disse? O Senhor te repreenda. Nem mesmo o arcanjo, que é um ser celestial, é poderoso, é um anjo de guerra, não quis briga com Satanás. Por quê? Porque na hierarquia o arcanjo sabia que ele era mais alto do que ele, era mais elevado. Por outro lado, nós também não podemos dar ao adversário um poder que ele não tem, uma vez que ele foi derrotado na cruz, e ele é derrotado. Então, o que nós devemos fazer é, o adversário, ele foi derrotado na cruz, então eu só posso vencê-lo no nome de Jesus. Por outro lado, eu não posso ficar fazendo, como muitas pessoas fazem, que até cantam, né? Que Satanás está debaixo do meu pé e eu vou esmagá-lo, coisas desse tipo. Não, não iremos. Nós não iremos. O que a Bíblia nos orienta, lá em Romanos, capítulo 16, deve ser o versículo 20, eu vou ver aqui para você, para a gente ter uma boa ideia do que acontecerá, para que nós não venhamos assim cair em questões antibíblicas, porque isso é perigoso. Aos Romanos capítulo 16, versículo 20 nos diz assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, o Deus de paz que esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Então, eu não posso dizer que Satanás está debaixo do meu pé, que eu sou mais poderoso do que ele, porque eu não sou. Eu não sou. Você também não é. Acima do adversário é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso. Então, observe que nós devemos ter cuidado. Nós devemos resistir o diabo na fé e ele fugirá de nós. Então, o que nós temos aqui? Não superestime o inimigo, mas também nós não devemos subestimá-lo. Sinopse: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Por que não? Por que não pode culpar o diabo se foi o diabo que plantou a semente no coração deles? Porque o diabo até pode ter plantado a semente, mas o diabo não fez crescer. É o ser humano que faz crescer. Quando uma pessoa recebe um plano de alguém, um plano para cometer algo que não vem da parte do Senhor, e essa pessoa o faz, o adversário não tem culpa. O adversário ele só mostrou o caminho, só mostrou o plano, só mostrou a semente, como foi o caso de Eva. O que Eva poderia ter feito? Repreendido a serpente. Mas o que Eva fez? Eva deu ouvidos. O grande problema nosso, né, na questão da mentira e qualquer outro pecado, é que sim, nós somos tentados pelo diabo. Mas a grande questão é, nós muitas vezes damos ocasião, nós demos brecha, vamos dar brecha. E aqui é que está o problema. Nós devemos resistir o diabo na fé e ele fugirá de nós. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes nós fazemos? Nós acabamos abrindo a porta. Às vezes não damos nem brecha, né? Às vezes até mesmo abrimos a porta. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Davi estava no seu palácio, que já estava errado, né? Porque o povo estava em guerra, então ele como rei deveria estar na guerra, né? Na frente da guerra. Estava em casa. O que ele fez? Ele viu uma mulher se baiando. O que ele fez? Ele pecou, ele adulterou com essa mulher. O adversário teve culpa nesse negócio? Não. Por quê? Foi ideia de Davi. Ainda que Satanás tenha falado ao coração de Davi, era só Davi não ter dado ouvido. Mas, infelizmente, nós como pessoas, né, homens e mulheres, jovens, de modo geral, pessoas, né, homens e mulheres, o que nós fazemos? Nós somos falhos. Uma hora ou outra nós acabamos dando ocasião à carne, damos a abertura para o adversário, e é por isso que a Bíblia vai nos dizer o quê? Que nós
nos queixamos dos nossos próprios pecados. Somos nós que pecamos. Quando o adversário fala algo aos nossos corações, fala conosco, planta a semente, mas nós repreendemos imediatamente, estamos livres da condenação, estamos livres das consequências daquele pecado. Por quê? Porque nós não praticamos. Nós repreendemos, mas se nós damos lugar, aí a consequência certamente virá. Por isso, mentir é uma escolha, né? É uma escolha do cristão. O cristão quer mentir ou não? Quer viver na mentira ou não? A escolha é de cada um de nós. A escolha é minha, a escolha é sua. Então, quando nós decidimos, eu não vou viver na mentira, então nós não viveremos na mentira. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é nessa verdade que nós vamos caminhar, né? João 17,17 nos diz que a palavra de Deus é a verdade. Então vamos ficar nesta verdade e escolher não mentir. Atraídos pela mentira. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. Negociação. Muitas vezes, numa questão de negociação, o Brasil, por exemplo, em questões políticas, por exemplo, vemos exemplos e mais exemplos, infelizmente, de corrupção, principalmente no governo, políticos em geral, tanto de direita, de esquerda ou de centro, sempre há corrupção. O que acontece? Eles são atraídos pelo quê? Pela vantagem, pelo lucro. Ter muito dinheiro com muito mais facilidade, como se já não tivessem, né? Tem salários altíssimos, vários benefícios, mas ainda assim querem ainda mais. Então eles são atraídos pelo dinheiro. Pois bem, então eles fazem uma negociação que tem a corrupção ativa e a passiva. Então eles vão ali fazer uma negociação e assim vão fazer com que vão agir de acordo com aquela negociação. Eu vou te dar X, né, se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, ou se você não fizer isso ou não fizer aquilo. E o político vai lá e faz exatamente isso. Entretanto, a mentira não atrai somente a questão política do negócio. A mentira ela atrai num sentido geral, inclusive dentro da igreja. Muitas pessoas são atraídas pela mentira. Então veja que a negociação, né, a vantagem, eu não vou ser pego nessa falha até porque ninguém está vendo. Até pode ser que o homem não veja. Em alguns casos, pode ser que o homem não veja aquela negociação, aquela mentira, mas Deus está vendo. E Deus, como nos diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Independente de quem seja, Deus não trará o culpado por inocente. Deus não terá de maneira nenhuma. Portanto, a mentira, ela atrai. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa, principalmente as moças, né, gostam de um rapaz, começam a gostar de um rapaz, e esse rapaz começa a falar coisas doces para elas, qual é a tendência? A tendência é ela ouvir, olha, ele falou isso para mim, ele me prometeu isso, me prometeu aquilo, ele vai fazer isso e vai fazer aquilo, ele não vai fazer isso e não vai fazer aquilo, é justamente aquilo que eu esperava dele. Qual é a tendência? Ela ser atraído por essas palavras, mas essas palavras são de mentira. Ele mentiu para ela. E quando acontece o casamento, por exemplo, ou um namoro, um noivado, enfim, e acontece uma separação, e que tanto a questão cristã ou não, e há uma separação, aquele homem pede para voltar e começa a falar algo, por exemplo, não, mas eu vou mudar dessa vez, e começa a falar, o que a mulher faz? A mulher cai na mentira de novo. Por quê? Porque a mentira, ela é atraente. A mentira atrai. A mentira, ela traz a ideia de vantagem, a ideia de que você está sendo aceito, uma ideia que você não é uma pessoa rejeitada, uma ideia que você é uma pessoa que tem valor para estar ali embutido naquela mentira, naquela vantagem. Então você é digno daquela mentira porque todo mundo faz isso, mas você não faz. Aí você se lembra da sua mãe, né? Você não é todo mundo. Então veja que há uma questão que a mentira, ela é atraente, ela atrai. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa questão da mentira. Mentir tem consequências.
Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. E por não pensar nas consequências das suas ações, qual foi a consequência? Custou a vida. Custou a vida, tanto física como espiritual. Custou também a questão financeira, que acabaram perdendo a propriedade, perderam dinheiro e ficaram absolutamente sem nada. Somente com a má fama de ter mentido ao Espírito Santo. Toda mentira tem consequência, por quê? Porque a mentira ela é um pecado. E todo pecado tem uma consequência. E a Bíblia nos alerta que o salário do pecado é a morte. Então, quando uma pessoa vive na prática da mentira, a questão acaba desandando. É muito importante observar que muitas vezes tem obreiros na casa do Senhor que vivem na prática da mentira, jovens que vivem numa vida de mentira. Então, infelizmente, nós vemos isso dentro da igreja. Eu mesmo já tive aluno que era mentiroso. Eu cheguei até a falar para ele algumas vezes: rapaz, para, você mente demais. Você não devia nem mentir, mas você vive na mentira. As pessoas percebem que você é uma pessoa mentirosa. Para com isso, cara. Você não é. Você é de Jesus. Jesus não mente. E eu muitas vezes conversei com ele. Né? Eu cheguei a um ponto, uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: você é de igreja de fulano, né? E falou o nome do obreiro. Eu falei: sim, eu sou da mesma igreja que ele. Só que ele é de uma igreja e eu sou de outra, mas nós somos do mesmo campo. Ele virou e disse para mim assim: aquele homem é muito mentiroso. Ele é uma pessoa do mundo. Então, fica feio. Fica muito feio. Imagina um cristão ser taxado como mentiroso. É algo completamente fora da questão bíblica. Por quê? Porque como Jesus é a verdade, nós devemos viver na verdade. Então é importante entender que a mentira tem consequência. E muitas vezes a consequência da mentira vai ser a perdição eterna, se a pessoa não se converter. Então a mentira, ela não vem da parte de Deus. Então nós devemos verdadeiramente continuar corrigindo as pessoas que falam mentira, que vivem de mentira dentro da igreja, pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros de modo geral, irmãos e irmãs, jovens, né, tanto as moças quanto os rapazes. Nós devemos continuar contra a mentira, inclusive na classe das crianças. Né, uma vez eu lembro que eu estava na sede da minha igreja e o meu saudoso pastor, ele virou e disse assim: muitas vezes os pais querem corrigir os filhos falando que eles não podem contar mentira. E falam assim para o filho: olha, meu filho, você não pode contar mentira não, porque se você contar mentira o seu nariz vai crescer. Ou seja, o pai e a mãe acabou de dar uma instrução para o filho que ele não pode mentir, porque mentir é feio, falando uma mentira para a criança. Se a criança mentir, o nariz vai crescer? Não, não vai. Então é mentira. Então está educando uma criança com uma mentira. Então veja que nós devemos ter um posicionamento muito firme com essa questão da mentira. Deus não está nesse negócio. Nós devemos repreender isso no meio da igreja. Nós devemos tirar isso do nosso meio. Devemos tirar, banir essa questão de mentira, né? Ou também o chamado falso testemunho, né? Que a Bíblia vai nos orientar no livro de Êxodo, no capítulo 20, que nós não devemos dar maus testemunhos do próximo. Então, quantas pessoas hoje estão dentro da igreja falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando mal do pastor, falando mal do ministério, dando mau testemunho, porque na verdade são pessoas boas, são pessoas honestas, mas a pessoa está dizendo que não é. Ou seja, está dando falso testemunho. Então nós devemos viver na prática da verdade. Sinopse: o crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. A igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Este julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Como eu te falei lá no início, estava na época da graça e mesmo assim o Senhor foi firme com esse casal. O Senhor fulminou a ambos em momentos ali diferentes, mas questão de horas, né? Foram fulminados pela questão da mentira. Aparentemente parece ser
uma punição muito severa. E nós não entendemos. Olha aqui a severidade. Quando houve a questão ali da punição, qual é a mensagem direta de Deus? Olha, ou vocês falam a verdade para os apóstolos dentro da minha casa, ou vai morrer. Ou seja, houve temor. Houve temor, respeito, reverência. Então veja que se Deus não tivesse feito isso, certamente as pessoas iriam continuar, iriam descobrir que Ananias e Safira fez isso, e iriam fazer o quê? Fazer o mesmo. Olha, se Ananias e Safira fez e se deram bem, eu vou fazer também. Eu sei que boa parte da igreja não faria, porque vai da índole, vai do caráter de cada um. Mas sempre tem aquela pessoa que vai pelo mau exemplo e acaba fazendo. Minha mãe me falava uma frase que eu não gostava muito, que ela dizia: o que é bom, ninguém procura aprender. Por quê? Porque aquilo que é errado, as pessoas tendem a aprender e aprendem rápido. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo aqui sobre a questão. Se você estiver conversando com uma pessoa, você pode fazer isso se você quiser. Observar bem. As pessoas, nós temos uma tendência, uma certa dificuldade de guardar versículos bíblicos, né? Onde é que está escrito isso? Onde está escrito aquilo? Imagina que você está conversando com uma pessoa e começa a falar para ele onde está escrito uma determinada palavra. Uma palavra não muito conhecida, mas também não muito esquecida da palavra. Que há textos bíblicos que são muito conhecidos, como por exemplo o Salmo 23. Todo mundo sabe o Salmo 23 de modo geral, né? Então você fala um salmo ou outro que não é muito falado, ou um outro versículo, e fala para aquela pessoa vai guardar, e você vai falar: olha, em tal lugar assim está escrito isso. Daqui a pouco você pergunta onde é que está escrito aquilo, é possível a pessoa não lembrar. Por quê? Porque é uma verdade, né? Agora experimenta contar uma piada para ver. É incrível como as pessoas começam a replicar aquela piada, até com uma certa precisão. Acabou de ouvir e guardou. Aí é que minha mãe dizia, e diz até hoje, né? O que é bom, ninguém procura aprender. Então parece que nós temos uma tendência a absorver aquilo que é errado, aquilo que faz rir, aquilo que não é verdade. Então, nós devemos compreender que a igreja de Deus é uma igreja séria. É uma igreja que não tem que ficar contando piadinhas. Eu lembro que uma certa vez eu estava numa reunião de obreiros, apesar que eu não era obreiro, né, e na época eu era líder de jovens. E o pastor presidente falava sempre o seguinte: olha, líder de jovens na reunião de obreiro tem o mesmo peso de um obreiro. E eu quero os líderes aqui. Então eu não fazia questão de estar lá, né? Eu já queria mesmo. Então eu já ficava por lá mesmo. E uma dessas vezes, eu ouvi um obreiro contando uma piada dentro da casa do Senhor, e foi daquelas piadas pesadas. Agora, como é possível um obreiro dentro da casa de Deus? Já está errado de ficar contando piadinha, porque a Bíblia não vai nos orientar que a casa do Senhor é casa de oração, é uma igreja séria. Já vai contar uma piada, ainda vai contar uma piada pesada. Como isso é possível? É muita falta de temor. Mas sabe por que isso acontece nos dias de hoje? Porque é uma igreja, apesar de, no caso da minha igreja, né? É uma igreja séria, mas parece que nós não estamos mais envolvidos com o Espírito Santo, nós não temos mais o temor. Quando uma igreja perde o temor a Deus, perde o temor a Cristo, ao poder do Espírito Santo, o que acontece? A igreja tende a enfraquecer. Curiosamente, enquanto estou falando com você aqui, deixa eu me lembrar, hoje completa 18 anos que houve um movimento na minha igreja com batismo com o Espírito Santo. Várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Tem 18 anos que não há batismo com o Espírito Santo na minha igreja. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque nós muitas vezes estamos coniventes com a mentira, estamos coniventes com algo errado aqui, algo errado ali, e Deus não atuará no meio de pecado. Não, Deus não vai atuar. Então observe que a igreja do Senhor é uma igreja séria, é um lugar sério, não é um momento de contar piadas. E aqui eu vou abrir até um leque, hoje existe até um stand-up, né, de cristão. Não sou contra esse negócio não sou contra esse negócio não, porque ali a pessoa está num ambiente realmente de contar piadas e tudo mais, diferente da casa do Senhor. A casa do Senhor não é um local para contar piada, é um local sério, de palavra do Senhor, que nós venhamos verdadeiramente ser uma igreja
temente a Deus, ter temor a Deus. Uma igreja forte. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo é uma igreja forte. Justificar pecado é possível? Sim, é possível e se faz muito. Como é que se justifica o pecado? Eu vou te dar um exemplo prático. Imagine que eu roubei R$ 5, por exemplo, de alguém, mas outra pessoa roubou R$ 500. O que eu vou fazer? Eu vou justificar. Tá, tudo bem que eu roubei R$ 5, mas eu não sou igual fulano que roubou 500. Ou seja, eu estou justificando o meu pecado no nome de um pecado de uma outra pessoa que supostamente roubou mais do que eu. Mas a pergunta que fica é a seguinte: roubar R$ 5 e roubar R$ 500 não é o mesmo roubo? Para Deus é a mesma coisa. O valor roubado é diferente, mas o pecado em si, intrínseco na situação, é o mesmo. A mesma pessoa que rouba R$ 5 rouba 500, rouba 5.000, rouba 5 milhões. Então, muitas vezes as pessoas tentam justificar, dar desculpa para justificar o pecado. E por conta disso, acontece o seguinte: eu não vou punir esse porque é meu amigo, eu não vou punir aquela pessoa porque é minha amiga. Então o que acontece? Acaba criando uma questão de que, olha, esse pecado aqui pode, porque foi fulano que cometeu. Ó, mas aquele pecado lá não pode não, porque foi aquela pessoa lá que cometeu. Eu não gosto muito dessa pessoa, não tenho muita afinidade, não tem nada parte conosco, não dá dízimo, não é isso, não é ofertante ou coisa do tipo, e acaba punindo de uma forma pessoal. A igreja não deve pactuar com o pecado de ninguém, inclusive o pecado do pastor. Se o pastor cometeu pecado, também deve ser disciplinado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. Da mesma forma que uma ovelha comete um pecado e é disciplinada, da mesma forma o pastor e o ministério. Não tem diferença. Precisa ser punido da mesma forma, ter a mesma disciplina. No meu pensamento até, o pastor, por exemplo, ou o obreiro, deveria até ser punido com algo a mais, né? Com um agravante, uma vez que ele está ali para liderar, para discipular, para ensinar. Ali ele, o pastor, o ministério é uma autoridade, ele como autoridade pecar, ele deveria, no meu pensamento, você não é obrigado a concordar comigo, mas deveria ter um acréscimo. Da mesma forma que quando uma pessoa peca contra o pastor, ele também deveria ter a punição acrescida, né? Por quê? Porque ele pecou contra uma autoridade eclesiástica. Mas, de qualquer forma, o ideal é a igreja deve punir tanto um contra o outro por um pecado. Por quê? Porque nós não podemos pactuar com o pecado. Por que não? Porque Jesus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. E como Jesus ele é o fundamento da igreja, Mateus 16, 18, o que acontece? Quando há algo errado, o Senhor Jesus ele não vai corrigir? Jesus vai passar pano, como diz aí, né? Vai passar pano? Não, não vai. Da mesma forma, nós também não. Da mesma forma que Cristo não pactua com o pecado, que Deus não pactua com o pecado, que o Espírito Santo não pactua com o pecado, nós também, da mesma forma, não devemos pactuar. Independente de quem seja, inclusive se formos nós. Nós devemos fazer, quando nós estamos em pecado, quando estamos errados, nós devemos fazer o quê? Assumir que estamos errados. Agora, essa questão de pecado, essa questão de ser uma igreja forte, vem desse princípio de não pactuar com o pecado. Mas como é que é hoje? É o velho jeitinho brasileiro que entrou nas igrejas, né? Ah, não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Então isso não é da parte do Senhor, até porque isso é mentira. Se uma pessoa está em pecado e a igreja, né, o pastor, o ministério diz que não está, sabendo que está, então está mentindo. Então é pecado. Deus não vai atuar nesse negócio. Sinopse: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Conclusão: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que
ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Em outras palavras, uma pessoa, um crente, pode pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. Pastor Nilson do Amaral Fanini falou num programa de rádio no dia 10 de outubro de 1993 o seguinte, abre aspas, se você não sente o peso, o fardo do pecado, você é uma pessoa simplesmente morta, fecha aspas. E eu concordo com o pastor Fanini, apesar que já partiu, né? Há algumas pessoas que começam a pecar e já não sentem mais o fardo do pecado. Por quê? Porque se acostumou com o pecado. Isso é possível? Sim, é possível. É possível que ele encontre uma justificativa plausível de comportamentos pecaminosos? Sim, é possível. É possível que ele, olha, tudo bem, aquela história que eu falei lá dos 5 mil, dos 500 reais e dos 5 reais de roubo. É possível que ele consiga realmente até se justificar, olha, realmente eu pequei aqui, mas não sou igual fulano ou beltrano que pecou muito mais do que eu. Então, com isso, ele acaba se justificando e até se safando. Entretanto, ninguém é capaz de, nesse sentido, escapar do juízo de Deus. Ninguém. Ninguém. Se a pessoa partiu para a eternidade cometendo pecado, independente de qual seja, né, eu falo pecado para a morte, né, que nós sabemos que há pecado que não é para a morte. Esse pecado que é para a morte, né, para a morte eterna, essa pessoa não escapará do juízo divino. Como eu já falei, Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Não tem esse negócio de jeitinho brasileiro. Veja, por exemplo, Eli, Ofni e Finéias, que pactuaram com o pecado e morreram. Por quê? Porque Deus não pactua. Davi, como eu falei lá no início, falou lá da questão lá do palácio, ele pecou, verdadeiramente ele não perdeu a salvação porque ele se arrependeu, teve tempo de se arrepender e se arrependeu, mas a consequência ficou lá. Deus não tirou a consequência dos pecados de Davi. Deus não poupou Davi. E Deus não poupará ninguém das consequências. A pessoa certamente vai se arrepender, uns sim, outros não, né? Mas eu digo que a pessoa que se arrepende, a pessoa se arrependeu do pecado, mas a consequência está aí para ele pagar. Não tem como escapar. Então, ainda que uma pessoa se escape do juízo aqui humano, falando, né, dos olhos do pastor, dos olhos da igreja, o juízo divino, ninguém, absolutamente ninguém escapará. Revisando o conteúdo, número 1, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir. Número 2, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente semeou a semente do engano e da mentira em seu coração. Número 3, um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Número 4, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá, ou seja, as consequências espirituais e morais do pecado. Número 5, isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. E que nós venhamos ser isso, né? Uma igreja forte, firme no Senhor, que combate a mentira, né? Uma igreja não conivente com a mentira. Que nós venhamos ser uma igreja assim, uma igreja não conivente com a mentira. Independente de quem esteja mentindo, nós não seremos coniventes. Nós o repreendemos. Nós podemos até mesmo, e o que eu até acredito que seja algo interessante de se fazer, o seguinte: a pessoa foi pega no ato da mentira. O que é o ideal? Conversar com essa pessoa. A pessoa se arrependeu, ore e acabou o assunto. Não se fala mais nisso. Pecou, se arrependeu, ok. Agora, se conversou com a pessoa continuou na mentira, aí é passível de punição. Dependendo do caso, claro. Tudo depende das circunstâncias da igreja, de como a igreja vai agir. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: independente das circunstâncias, a igreja não pode e nem deve, de maneira nenhuma, ficar conivente com a mentira. E o que tem de igreja hoje, conivente com a mentira, olha, eu vou te falar, hein?
é uma situação delicada de se falar, porque as igrejas hoje, em prol de uma visão política, por exemplo, porque apoia político A ou político B, eu particularmente, eu acredito que a igreja não deve entrar nessa questão política de ficar apoiando político A ou político B, ou C ou D, ou seja qual for. Então, por um viés político, as igrejas acabam coniventes com o pecado. Por quê? Porque aquele político é mentiroso, porque todo político é mentiroso. Chega lá e faz o quê? A igreja fica pactuando com aquela mentira. Porque o político, por mais que ele não fale uma mentira ali na igreja, e eu até acredito que ele não vai falar, mas a vida dele, você conhece? Não, você não conhece a vida dele. Ah, mas é meu amigo de infância. Pode ser teu amigo de infância, mas você está com ele lá nas reuniões da política dele? Não, você não está. Então você não sabe o que ele faz e o que ele deixa de fazer. Então eu não acredito em político que fale a verdade 100%. Eu não acredito. E mais uma vez, eu não acredito e não confio que uma pessoa cristã se envolva na política no intuito até mesmo de mudar a política. Não, não vai mudar. A política vai continuar do mesmo jeito. As questões corruptas, as questões erradas, né, do Estado, por exemplo, o Estado ele só serve mesmo para tirar dinheiro do povo, né, com nome de imposto, e serviço de boa qualidade mesmo que é bom nada. No Brasil tem saúde precária, segurança precária, transporte precário, segurança e tudo mais que você pensar em questão que envolve o governo é sempre de péssima qualidade. Por quê? Porque eles não estão envolvidos com a verdade. Eles vivem na mentira. Falando a mentira, olha, aconteceu esse problema aqui, esse ato violento, mas nós vamos pegar mais imposto do povo, vamos fazer uma lei para acabar com isso. E acaba? Não, não acaba. A pessoa que acredita no Estado é uma pessoa que está acreditando na mentira. É uma pessoa que está acreditando no adversário. Porque o Estado está aí desde sempre, nunca resolveu os problemas da sociedade e nunca resolverá. Por quê? Porque eles não têm nenhum interesse. Há quem diga, e eu concordo, que diz o seguinte, abre aspas, se colocar o governo para tomar conta do Saara, em 5 anos faltará areia, fecha aspas. E eu concordo. Então veja que o Estado ele é extremamente ineficaz. O político faz parte do Estado. Inclusive, eu acho até curioso que alguns políticos dizem o seguinte, eu sou contra o sistema. Não, não é contra o sistema. Você é tão a favor do sistema que você faz parte do sistema político. Então, é uma questão muito contraditória. Eu sei que às vezes existe até um político, um ou outro, que talvez até tenha uma boa índole e até tem boa vontade. Mas quando chega lá, vê aquele monte de gente fazendo coisas erradas, acaba se perdendo. Por que acaba se perdendo? Aquela velha história, né? Que um tomate podre estraga todos os restantes. Imagine um monte de tomate podre com somente um bom. É claro que aquele bom vai acabar estragando. Então, acaba a política, no modo geral, até a discussão política, né? A raiva política, até isso é mentira. Então, a pessoa que está, o cristão que está pensando em entrar para a política porque vai mudar a política, ele é só uma pessoa que está acreditando no sistema e acreditando numa mentira. Então, eu particularmente, eu não acredito, eu sou completamente contra esse negócio de crente entrar para a política, independente da motivação. Por quê? Porque a política é um antro de perdição, é um antro de gente mentirosa. Então, nós devemos, como Igreja Santa do Senhor, estar longe dessas discussões políticas. Isso não é para nós. Algumas pessoas até podem dizer assim, mas como é que teremos algumas pessoas lá para nos representar? A igreja, o cristão, não precisa de representante na política. Por quê? Porque o cristão já é um representante de Cristo na terra. Então nós não precisamos de representantes porque nós somos o representante de Cristo aqui neste lugar. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz e tenha uma boa aula. Tchau!